Salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Quantos vieram ouvir Deus falar aos corações aqui esta noite? Aleluia, Jesus. Aleluias. Creio que o Senhor Ele tem uma palavra em direção a tudo aquilo que necessitamos, não o que queremos. Porque nós queremos muitas coisas, mas Deus sabe o que nós necessitamos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Zacarias, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Zacarias, capítulo 4. Glórias a Deus. Diz assim: e tornou o anjo que falava comigo, e me despertou como um homem que é despertado do sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e disse: me disse: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Só até aqui. Feche seus olhos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, venha, Senhor, agir neste momento aqui, Senhor, nesta igreja. Venha trabalhar, Senhor, em nosso ser. Venha, Senhor, enviar a Tua palavra com poder e autoridade. Usa, Senhor, o Teu servo como instrumento na mão do tocador, onde sejas Tu, tocador. Deus amado, que nós venhamos ouvir, não o que queremos, mas o que necessitamos da Tua palavra. Venha, Senhor, aqui em nosso meio, manifestar a Tua unção, ó Pai, despedaçando todo jugo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Glórias a Deus. Existem 2 fenômenos que a psicanálise estuda, e os 2 são praticamente a mesma coisa, mas são distintos um do outro. Um deles se chama paralisia durante o sono, e o outro, paralisia do sono.
nós ouvindo assim parece ser a mesma coisa, mas não. A paralisia durante o sono é aquilo que nós temos todas as noites ao dormirmos. E por que se chama, por que tem este nome? Porque o corpo necessita dessa paralisia durante o sono. Porque se nós sonharmos, se não existir essa paralisia, nós acordamos manifestando a mesma coisa que estamos vendo durante o sono. Por exemplo, se nós sonharmos que estamos correndo, se não existir essa paralisia durante o sono, os nossos pés começarão a fazer o mesmo movimento que nós estamos sonhando. Então essa é a paralisia durante o sono. E a paralisia do sono? Poucas pessoas conhecem, porque a psicanálise diz que durante uma vida inteira a pessoa vai ter pelo menos uma ou duas vezes este fenômeno em seu corpo. O que é a paralisia do sono? É quando uma pessoa ela desperta do seu sono e quando ela desperta, o seu corpo não responde aos movimentos que deveriam responder. E este fenômeno, ele acontece em algumas pessoas que quando a pessoa acorda, a sua mente acorda, os seus olhos abrem, ela não consegue se mexer na cama, e aonde os seus olhos abrem e ela fixa o olhar, ela costuma ver durante esse fenômeno demônios, costuma ver visões, e até mesmo se ela estiver sonhando, quando alguém tem um sonho que está sendo sufocado por alguma coisa, ela tenta se mexer para fazer um movimento de defesa e não consegue fazer esta defesa por conta que o seu corpo está paralisado. Mas esse fenômeno, os estudiosos dizem que dura apenas no máximo 20 segundos. Então, são 20 segundos onde a pessoa ela pode ter uma angústia muito grande, um medo muito grande, porque ela não consegue manifestar os movimentos do seu corpo. E eu confesso que uma vez, não foi exatamente desta maneira, mas uma vez eu, ao levantar, minha perna do lado direito, ela não correspondeu ao movimento. E quando eu consegui me levantar da cama, colocar o meu pé esquerdo no chão, ao colocar o direito, eu não consegui manter-me ereto, e então eu caí de joelhos no chão. Este fenômeno, ele costuma acontecer em determinadas pessoas mais evangélicas. Eu tive estudando isso, costuma aclamar o nome de Jesus, e naquele exato momento a pessoa tem os seus movimentos retornados para o seu corpo. Porque se tem no máximo 20 segundos esse fenômeno, 20 segundos, muitas das vezes, irá parecer que será uma eternidade. Porque a pessoa não irá corresponder naturalmente os movimentos do seu corpo. Mas por que eu estou citando isso? Isso é um fenômeno físico. Mas existe um fenômeno espiritual, que nós chamamos de sono espiritual. E que muitos têm passado este sono espiritual. Um sono que é causado não por este fenômeno, mas pelo fenômeno
da mente da pessoa, ou segundo aquilo que Paulo ele cita ali em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. E quando a pessoa ela não discerne a palavra de Deus, ela passa a viver constantemente em um sono espiritual. Porque ela acha que está bem com Deus, mas na verdade ela está vivendo um sono espiritual. Nós vemos Paulo citando isso também ali, quando ele institui a Santa Ceia na igreja de Corinto. Quando nós lemos o texto da Santa Ceia ali a partir do versículo 23 de 1 Coríntios 11, versículos anteriores, nós iremos ver que Paulo, ele começa aquela instituição censurando a prática daquele povo. Se vocês forem ver, a partir do versículo 17, Paulo ele diz: nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. E até importa que haja entre vós divergências ou heresias, em algumas traduções, para que os que são sinceros se manifeste entre vós. Quando Jesus ele fala lá a parábola do joio e do trigo, ele manda que não se tire o joio do meio do trigo. Por quê? Porque o joio, irmãos, ele sempre estará no meio do trigo. Mas quando Jesus vir buscar a sua igreja, apenas o trigo irá subir com ele. E muitos se enganam que a igreja irá subir toda. Porque existem, irmãos, duas igrejas aqui na face desta terra. Uma que está de pé diante de Deus, e uma que está caída diante dos seus próprios prazeres ou do seu próprio ego, daquilo que ela acha que é verdadeiro, mas não é. Então Paulo estava citando aqui que era necessário que houvesse estes no meio da igreja, para que se manifestassem aqueles que são verdadeiramente sinceros diante de Deus. Este sono que nós lemos aqui no primeiro versículo do capítulo 4 de Zacarias é um sono físico. Quando Zacarias ele é despertado, e aqui nós vemos que ele é despertado para a quinta visão. É tanto que o texto diz aqui: o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E do que ele está falando aqui? Do que Zacarias está falando? Zacarias ele é um contemporâneo de Ageu, um contemporâneo de Zorobabel. Quando Deus levanta o império persa, porque até então quem dominava toda a terra era o império babilônico, e aquele sonho que Daniel tem da estátua, que Nabucodonosor tem da estátua, e Daniel interpreta, aonde a cabeça era de ouro,
os braços eram de prata, o tronco era de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados com ferro e terra. E aquele segundo reino simbolizava o Medo-Persa, que eram os braços de prata, que veio e destruiu o reinado da Babilônia e passou a ser a nação mais poderosa de todo o mundo. Então estava se cumprindo aquilo que Deus já tinha manifestado através de Daniel. Quando ele começa, e ali quem reina naquele tempo é Ciro. Ciro, no primeiro ano que ele começa a reinar sobre toda a terra, ele institui um decreto que o povo que estava na Babilônia retornasse para Jerusalém e reconstruísse o templo. E foram mantidos alguns do povo judeu ainda na Babilônia, porque foram 3 turmas que foram retornando para Jerusalém, retornando para Judá, para reconstruir o templo de Deus que tinha sido destruído por Nabucodonosor. Quando a primeira turma volta, tem por líder Zorobabel. Tanto que Zorobabel vai a se tornar o governador ali de Judá. Quando eles retornam, e tudo isso tem por organizador Esdras. Esdras tem um papel influenciador aqui, porque Esdras ele não vai com a primeira turma. Quem vai na primeira turma vai Zorobabel, vai o sacerdote Josué, que não é o Josué que é sucessor de Moisés. Vão também Zacarias, o profeta, e o profeta Ageu. Quando eles chegam ali, eles colocam a mão no arado para reconstruir um templo que tinha sido destruído. Zorobabel, na liderança, ordenando as turmas o que eles iriam fazer, o que eles iriam edificar, começaram a reconstrução do templo ali. Ali na primeira turma, quando eles chegam em Jerusalém, passam-se 22 anos. Foi o tempo exato que o templo demorou para acabar. 22 anos. Depois de 22 anos, eles começam a cultuar a Deus novamente, começam novamente a sacrificar ali no templo. Depois que este tempo, que o templo, ele se inicia, os cultos ali, as adorações a Deus, a segunda turma começa, depois de algum tempo, sair da Babilônia, da Pérsia, e retornar ali para Jerusalém. Por que eles não voltaram todos juntos? Estudiosos dizem que existiam mulheres grávidas, existiam mulheres que estavam já com idade avançada. Então eles acharam melhor que aquelas que estavam grávidas, aquelas que estavam com idade avançada, não iriam aguentar a caminhada até chegarem à sua terra natal. Então eles preferiram fazer dessa forma. Foi uma turma, depois foi a segunda turma. Neste período entre a primeira e a segunda turma, acontece aquilo que nós lemos no livro de Esther. Porque Esther viveu um tempo onde que
a Medo-Pérsia estava dominando o mundo. É tanto que Esther se casa ali com Xerxes, que tem o nome de Assuero também. E quando eles começam a retornar, o povo todo alegre, o povo feliz, porque iriam sacrificar novamente no templo, iriam adorar novamente a Deus, iriam retornar para a sua terra natal, depois de muito tempo, vivendo em escassez, vivendo debaixo de um jugo, em um exílio que eles achavam que nunca mais iriam acabar, porque esse exílio durou 70 anos, segundo a profecia do profeta Jeremias. E literalmente isso aconteceu. Quando se acabou os 70 anos, foi quando o povo começou a retornar para Jerusalém. Quando o povo chega ali, Esdras, que foi o líder da segunda turma, começam a adorar a Deus. Zorobabel, ele teve a função de construir o templo, de restaurar o altar do Senhor. Esdras, ele tem a função de instituir a lei do Senhor ali no meio do povo. Quando Esdras começa a ler a lei do Senhor, porque Esdras, nós vimos também na palavra de Deus, a palavra vai citar quem era Esdras, no capítulo 7, versículo 6 de Esdras. Este Esdras subiu da Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedia. Então Deus, ele quebrantou o coração do rei no período que a segunda turma estava indo, porque Esdras ainda estava ali no meio dos reis da Pérsia e do povo que estava vivendo ainda na Babilônia. E Deus quebrantou o coração daquele rei para tudo que Esdras pedisse, Deus lhe desse. O rei lhe desse conforme Deus tinha determinado que ele fizesse. Então foram a segunda turma. A função de Esdras, fazer com que o povo retornasse para a palavra. Quando a terceira turma começa a sair, isso depois de 93 anos que a primeira turma saiu para retornar para Jerusalém, eles tiveram como líder Neemias. E nós vemos aqui, irmãos, a função de Neemias de restaurar os muros de Jerusalém. Porque a palavra de Deus diz que, ainda no primeiro capítulo, que Neemias ouve que os muros de Jerusalém ainda estavam derribados, os muros ainda não tinham sido edificados. E a palavra de Deus diz que Neemias, ele muito se entristeceu com isso, porque o povo estava vivendo uma escassez. O povo tinha construído o templo, mas ainda os muros não tinham sido construídos. Porque os muros representavam para uma cidade naquele tempo a proteção. Então, Neemias, ele tinha essa função. A palavra de Deus diz que Neemias era um servidor do rei Artaxerxes, e antes dele pedir para o rei para ir até Jerusalém, ele consagra um período de 4 meses em jejum, em oração, em choro. E nós vemos ali um homem que nós podemos olhar para ele e
seguir o exemplo dele. Porque Neemias, quando ele chega diante do rei, e do primeiro capítulo ao segundo capítulo, que quando ele vai até o rei, a palavra de Deus vai dizer no primeiro versículo do primeiro capítulo, que era um mês chamado Quisleu. E já no segundo capítulo, quando ele vem até o rei, é um mês chamado Nissan. Esse mês chamado Quisleu era denominado hoje, em nossos dias, como o mês de dezembro. E o mês de Nissan era o mês de março. Então ele demorou 4 meses em consagração para que Deus viesse a manifestar no coração daquele rei. Porque quando o servidor chegava diante do rei, se ele viesse triste, era um sinal de alerta. E quando o rei viu Neemias triste diante dele, aquilo foi um sinal de alerta diante dele. Então ele pergunta a Neemias: o que está acontecendo? Você não está doente? Por que você está triste? E Neemias começa a dizer: meu Senhor, a minha terra, a terra dos meus antepassados, foi destruída e até agora não foi edificado o muro. E nós vemos aqui, irmãos, 3 funções. Zorobabel teve a função de restaurar o templo, o altar e o culto a Deus. Esdras teve a função de ler a lei do Senhor novamente ao povo, que estava se esquecendo novamente da palavra de Deus. Neemias, a função de edificar os muros. Um teve a função de restaurar o culto a Deus, o outro da palavra e o outro da proteção. Mas onde tudo inicia, quem é o organizador aqui? Esdras é o organizador. Quem que Esdras simboliza aqui? A lei, a palavra de Deus. Por aquele que simbolizaria a palavra de Deus, foi edificado o altar, foi edificado a proteção daquela cidade. Nós, irmãos, simbolizamos este templo. Hoje nós sabemos, templo não feito por mãos de homens, mas um templo que necessita de uma edificação todos os dias, de uma restauração. O nosso coração é o altar, porque tudo aquilo que está no nosso coração é aquilo que manifesta em nossas atitudes e em nossa boca. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele diz na sua palavra que o que sai da boca é o que está cheio o coração. E se a pessoa, ela só murmura, se a pessoa ela só reclama, se a pessoa ela só tem palavras que traz uma desmotivação ao seu próximo, é aquilo que está cheio do seu coração. Essa pessoa está vivendo um sono espiritual. Um sono que ela acha que está acordada diante de Deus, mas ela está dormindo. No decorrer do texto da Santa Ceia, nós vemos ali Paulo dando o exemplo do porquê que o povo estava vivendo desta maneira. Porque eles não discerniam a palavra de Deus. O versículo 29 diz, lá de 1 Coríntios 11,
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. E o que isso causa? Versículo seguinte, 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Nós necessitamos, irmãos, ter isso em nossas vidas, olharmos para estes 3 exemplos de homens: Zorobabel, Esdra e Neemias. Construir, reconstruir, edificar o nosso altar dentro de cada um de nós, através de quê? Da palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Quando nós olhamos para Neemias, nós vemos a proteção ao redor do templo. Quem tem essa proteção? Segundo a palavra de Deus, aqueles que temem ao Senhor. Os que temem ao Senhor têm anjo guardando o seu redor. O temor do Senhor é essencial em nossas vidas, para nós reedificarmos todos os dias a nossa vida diante de Deus. Se há sentimento ruim, que nós venhamos, irmãos, fazer a mesma oração que Davi faz ali no Salmo 51. Senhor, se há em mim algum caminho mau, que o Senhor tire. Se há em mim algo que não te agrada, Senhor, em meu coração, em minha vida, que o Senhor lance por terra. Que o Senhor não permita, ó Pai, que eu venha me afastar de Ti, através das minhas atitudes, através do que eu falo, através do meu pensamento. Deus, se há em mim algum pensamento mau, tira de mim, arranca de mim. Davi, ele errou muito, mas Davi reconhecia os seus erros. Provérbios 3:6 diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele tem este poder. Se você perdeu a intimidade para com Deus, se você deixou de orar, se você deixou de jejuar, se você deixou de buscar a face do seu Deus, se você não chora mais diante de Deus, reconhece os seus erros, não diante dos homens, mas diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O povo acaba o templo. Quando o povo acaba o templo, irmãos, Ageu, que era contemporâneo de Zorobabel, ele diz em seu livro, no capítulo 2, versículo 3: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Aí no versículo 8 ele diz, antes de eu ler, o porquê que Ageu está falando isso ao povo. Talvez seria uma palavra que iria trazer uma desmotivação ao povo que estava ali trabalhando na obra do templo ainda, nos acabamentos dos muros ainda. Talvez nós imaginaremos isso, né? Mas Ageu estava falando que o templo, que é conhecido como o templo de Zorobabel, que é o segundo templo dos judeus, este templo tinha uma glória menor do que o templo que foi derribado, que era o templo de Salomão, no tempo
de Nabucodonosor. Então ele está dizendo: olha, vocês olhem para este templo e vocês talvez imaginem que este templo tem uma glória inferior àquele outro templo. Zacarias ele diz aqui: porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Muitas pessoas, irmãos, às vezes desprezam esta igreja. Mas aqui Deus está fazendo uma interrogação: quem despreza? Ageu no versículo 8 ele continua, do capítulo 2: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Mas o porquê que ele estava falando aquilo? Porque, irmãos, aquele templo não iria ficar naquela estrutura ao qual eles estavam vendo. Deus futuramente iria levantar um outro imperador, agora no império das pernas de ferro que era Roma, que foi Herodes o Grande. Porque quando Herodes ele começa a ter o desejo de construir um templo maior do que o de Salomão, este templo de Herodes, que é conhecido como o templo de Herodes, que é destruído 70 anos depois de Cristo, este templo ele tem verdadeiramente uma glória visível muito maior do que o da primeira, que era o templo de Salomão. Quando o povo ouve isso, eles, talvez no momento, eles não entenderam, mas era uma profecia que iria acontecer futuramente. Talvez nós, como templos feitos não por mãos humanas, nós ouvimos uma profecia há algum tempo atrás e, infelizmente, muitos já não acreditam mais. Mas Deus, em tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Zorobabel teve dificuldades, e ao que Zacarias ele diz ali no versículo, aleluias, 7, quando ele fala monte grande: quem és tu? Esse monte grande, ele estava trazendo uma simbologia das dificuldades que eles teriam. Zorobabel teve a dificuldade de, quando ele estava edificando o templo, o rei mandou um decreto que era para ele parar de edificar o templo. Qual foi a resposta de Zorobabel? Eu irei continuar, porque Deus determinou isso. Isso acontece em nossas vidas quando nós começamos uma obra diante de Deus. Virão algumas pessoas para fazer com que a gente venha parar. Qual foi a dificuldade de Esdras? Deus prova ali o coração de Esdras, porque ele manda que Esdras determine que todos os homens que estavam casados com mulheres estrangeiras, tinham que se separar delas. Qual é a atitude de Esdras? Esdras, sabendo que se ele falasse daquela maneira, o povo iria se rebelar contra ele. Esdras naquele momento rasga as suas vestes, coloca um vestido de pano de saco, coloca a sua boca no pó, e ali começa a orar, chorar, jejuar. E a palavra de Deus diz que quando o povo vê isso, não precisou nem Esdras dar essa determinação ao povo. O povo mesmo começou a reconhecer
eu pequei, eu preciso mudar, eu preciso retornar para Deus. Eu não posso mais viver esta vida de pecado, eu não posso mais viver esta vida de fingimento. Então todo aquele povo que tinha mulheres estrangeiras se separaram delas, cumpriram a determinação do que Deus estava determinando. Qual foi a dificuldade de Neemias? Sambalate e Tobias. Qual foi a atitude de Neemias? Capítulo 6, verso 3. Tenho uma grande obra e não posso parar. Estou construindo aquilo que Deus determinou no meu coração e eu não irei parar. Ainda que se levante 1, 2, 3 mil, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu irei cumprir. Aleluias. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Ainda que muito se levante, Deus, Ele é maior. Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Se coloque de pé. Aleluia. O verso 10 fala de 7 olhos que simbolizavam os castiçais da visão. Esses sete olhos representam a plenitude de Deus, um número infinito de olhos de Deus. O que isso quer dizer? Os olhos de Deus estão em todos os lugares. A palavra de Deus, Salmo 11:4 diz: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, os seus olhos observam, os seus olhos experimentam, examinando os filhos dos homens. Os olhos de Deus estão examinando as nossas vidas. Pastor Sérgio, pode orar. Graças a Deus. Bem, irmãos, meus suas mãos para o alto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, Jesus. Te glorificamos, Pai, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Pai amado, aleluia. Que tem falado conosco, Pai querido, aleluia, que tem trabalhado nossos corações, meu Pai. A tua palavra, Pai amado, aleluia, que tem, meu Pai querido, aleluia, batido nos corações, nas vidas, Pai amado, aleluia. Oh, Deus querido, a tua palavra que diz que aquele que tem ouvido, ouça, Pai, aleluia. E essa palavra, ela vem entrar em nossos ouvidos, Pai querido, nossos corações, meu Pai. E venha, Pai amado, aleluia, fazer efeito na nossa vida espiritual, Pai querido. Cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, meu Pai amado, aleluia. Que venha sair daqui, Pai amado. Oh Deus querido, aleluia, com a tua palavra no coração, Pai, com o teu Espírito Santo, Pai querido, aleluia. Que tem trabalhado, que tem operado, Pai. Continue trabalhando, Senhor. Continue falando, meu Pai. Continue fortalecendo, meu Pai querido. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.